Vamos lá. Globo News. Dá pra reagir com esse Globo News? Vamos Dá. lá. A CCJ da Câmara pode votar amanhã um projeto que autoriza os estados e o DF a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo. A André Sadi falava sobre, aspas, a falta do senso de urgência. Por que isso é pauta urgente do Brasil hoje? Deveriam estar discutindo como a gente vai fiscalizar as armas que foram despejadas no mercado. Vamos ver. Calma, é uma mistura do uso de uma ideologia, que é a ideologia que predominou no governo passado, de que quanto mais armas nas mãos dos cidadãos, melhor para a segurança do país. E não foi isso que aconteceu, diz Marcelo Lins. Vamos assistir, porque assim, eles vão falar isso porque eles só falaram besteira. Eu, sinceramente, acho que isso não tem chance de passar. Por que não tem chance de passar? É um projeto bom demais. Porque tem que passar pelo Senado e aí eu vou contar uma coisa pra você. Nós vivemos num país onde, infelizmente, na Câmara dos Deputados já há um problema de subrepresentação. Como assim? Se nós temos ali deputados proporcionais à população do Estado, como que um Estado como o Acre elege um deputado com, sei lá, 30 mil votos, acho que você vira deputado no Acre, e uma cadeira aqui para deputado federal em São Paulo, você precisa fazer mais de 100. Às vezes, mais de 100 não, mais de 200, dependendo do quociente, né? Ou seja, o voto do deputado de São Paulo vale menos, você entendeu? O teu voto, ele vale menos na hora de ser representado. Esse já é um problema da nossa democracia. Só que nós temos um problema ainda maior, que é um outro absurdo. No Senado, como é que funciona? São 3 senadores por estado, independente da população. Ou seja, um senador do Acre, ele tem o mesmo peso de voto do que um senador de São Paulo. E nós estamos falando de uma discrepância gigantesca. O cara hoje, para ser senador por São Paulo, ele precisa, sei lá, de 2 milhões de votos. Um negócio assim. O cara, para ser senador do Acre, ele precisa do quê? 300, 400 mil votos? Pô, Nem mas sei. se fosse assim, mano, não teria senador no Acre. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, não é possível que os estados, da forma como a população se distribui, tenham o mesmo peso legislativo exato na hora do Senado. Isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo. Como é que os 3 senadores do Acre têm o mesmo peso de decisão que os 3 senadores de São Paulo? Isso é um absurdo. Tá, mas assim, a ideia do Senado não é justamente ter esse equilíbrio? Não. A ideia do Senado é o seguinte, a ideia do Senado é você ter uma Câmara de pessoas com senioridade, ou seja, Sim. pessoas mais velhas, com mandatos mais longos, né, de 8 anos, que fiquem longe do calor popular e que defendam os seus estados institucionalmente. Só que não é isso que acontece, a gente sabe que não é. Mas não é justo ter 3 pra cada ente federativo? Eu acho que não. Eu acho que deveria ter. Eu acho que o Senado não deveria existir. Você acha que... por quê? Porque eu acho que é um absurdo a gente ter um sistema bicameral. Caralho, que Eu radical. acho que o Senado não deveria existir. Não, o Senado não deveria existir. Por quê? Porque o Senado nada mais é do que uma Câmara dos Deputados. Na prática, o Senado nada mais é do que uma Câmara dos Deputados com pessoas que articulam melhor politicamente. Bem-vindo, Gustavo, no clube, tamo junto. E com mandatos de 8 anos, o que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Tá, o Senado não deveria existir. Então como é que seria só a Câmara? Só a Câmara Federal, exatamente. Ou seja, aprovou uma vez, acabou? Sim, e vai para sanção e veto do primeiro-ministro, porque para mim a gente devia viver no parlamentarismo, não no presidencialismo. Não deu certo o nosso sistema presidencialista. Aliás, no mundo ocidental inteiro o sistema presidencialista não deu certo. Né? Mas enfim, isso é discurso isso é história para outro dia. Agora, eu não acho que vai passar porque justamente a gente tem muitos senadores que não são a favor de projetos assim. Eles não querem tomar para si essa responsabilidade, né? Vamos lá. Aliás, eles não querem perder essa responsabilidade, esse poder de legislar sobre isso. Né? Vamos ver. Vamos ver o que ela vai falar. Batendo com o Lins, no bastidor Lins, assim, a loucura que é essa discussão do ponto de vista de falta de senso de urgência, né? Por que isso é uma pauta urgente do Brasil hoje? Deveriam estar discutindo como a gente vai fiscalizar as armas. Pausa um pouquinho. Isso é uma coisa, cara... essa falácia é muito comum, que é assim, ó, quando você não tem argumentos contra isso, você fala assim, por que você não está discutindo outra coisa ao invés disso? Mas quem disse que uma coisa anula a outra? Quem disse que a discussão de um projeto de lei ou de uma pauta anula a discussão de outros projetos de lei e de outras pautas? Né? É a mesma coisa que eu peguei e falei assim, você ajudou, sei lá, você ajudou o Brumadinho? Mas e as crianças da África? Pelo amor de Deus, cara. Né? Os projetos podem correr paralelamente. Né? Vamos lá.
no mercado. Exatamente. Não consigo entender. Não, a gente está discutindo como cada um vai ter sua autonomia para liberar mais armas. É isso. É uma mistura aí de uso de uma ideologia, que é a ideologia que predominou no governo passado, Sim. que é quanto mais armas na mão dos cidadãos, melhor para a segurança do país. E Assim, o jornalista tem esse fetiche, mas eu acho bom deixar registrado que o Bolsonaro nada fez. Não, o Bolsonaro não fez nada. Pra nada. coisar o armamento do Bolsonaro Brasil. fez um decreto frágil, sabendo no que se ele primeiro saísse dia do de governo, não foi? Fala. Ele sabia já. É porque ele usou isso como discurso de medo. Ó, se eu sair, esse decreto vai cair. Ele já sabia, ele deveria ter passado via projeto de lei. Agora sim, também deixa eu te falar uma coisa. É um engano você achar que armamento civil é política de segurança pública. Isso não é verdade, tá? Eu sou a favor, mas eu não estou dizendo... Mas você tem que ter consciência de que armar a população não é uma medida de segurança pública, ok? Tá? É uma medida de exercício de liberdade individual, da proteção da própria vida, que é a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, se não me engano. É a segunda, né? A primeira é liberdade de expressão, a segunda é defesa da própria vida, se não me engano. Vai lá. a gente viu o que aconteceu, não foi isso que aconteceu, teve um derrame de armas no país, muitas dessas armas foram parar nas mãos de criminosos. Isso é outra mentira. Pausa. De onde você tem esses dados? Qual o dado? De onde você tirou? Ó, existiam X armas nas mãos de bandidos e agora tem Y. Você não tem como ter esse controle. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E outra coisa que a gente pode dizer é que isso é um fato dado, tá? Isso tem números provando. O Estatuto do Desarmamento veio no governo Lula. Houve um plebiscito, se não me engano, em 2005, tá? Aliás, é um referendo. Você sabe a diferença de referendo para plebiscito? Sim. Referendo, você tem a lei pronta e plebiscito... Você vai fazer a lei. Vai fazer a lei. Então houve o referendo, ó, vocês querem continuar com o Estatuto do Desarmamento? O não ganhou. As pessoas falaram, não, a gente não quer o Estatuto do Desarmamento, e mesmo assim o governo manteve. E desde o Estatuto do Desarmamento, que aliás, eu não sei se foi o governo Lula agora ou foi o governo do FHC, não lembro, mas do Estatuto do Desarmamento pra frente, nós somos um país mais educado, somos um país menos pobre, somos um país menos desigual. Somos um país mais educado? Sim. Sim, tá bom. Sim. É porque a gente ainda era muito pior antes. Isso não significa que nós estamos bem, mas era mais pior de ruim antes. E os índices de violência só aumentaram. Ou seja, o Estatuto do Desarmamento não funcionou. Assim, eu não acho que uma coisa tenha correlação com a outra, mas eu acho que de 2000 pra cá a população brasileira emburreceu. Eu não acho, cara, que existe a tal da inclusão digital, né? As pessoas que eram esquecidas, elas simplesmente agora têm um celular, elas podem comentar, por exemplo, num post de Facebook. Então você tem uma sensação de que há mais pessoas burras no Brasil, mas isso não é verdade. Existem mais pessoas burras no Brasil sendo vistas. Eu tô falando sério, o Brasil sempre teve problema de educação, sempre. O Brasil nunca foi um país educado, nunca. Pra você ter uma ideia, na metade do século XX, tá? Tô falando aí 1950, 1940 e pouquinho, vamos por assim. Só São Paulo tinha índices índices relativamente aceitáveis de alfabetização. Só São Paulo. Mas vamos lá, continua. Especificamente, a quantidade de gente que se dizia CAC, que acabou envolvido em questões que acabaram ligadas a crime ou atos de violência... Pausa, isso é mentira, isso é mentira também. Não houve esse aumento. E mais, se houvesse esse aumento, você concorda comigo que é muito mais fácil você rastrear? Agora, quando você dá a arma na mão do bandido, e aí? Como é que você rastreia o cara? Vai lá. Ou tantos outros, é absolutamente absurda. E aí fica parecendo, às vezes, que o Congresso, onde o governo é minoritário, como a gente falava há pouco aqui, quer, às vezes, impor algumas questões e deixar uma situação inescapável. No caso aí, uma espécie de um federalismo à moda americana, onde no estado você pode ter maconha liberada, consumo, porte e tudo mais, e no estado ao lado isso ser passível de pena de prisão total. No caso do Brasil, onde a gente tem um federalismo muito mais claudicante do que o americano, onde não há essa tradição dessa independência total entre os estados. Isso é verdade. Você também, com isso, você mina a capacidade de você desenvolver políticas públicas em temas muito delicados, políticas nacionais, como, por exemplo, na segurança pública. Pausa. É algo... O seu raciocínio é completamente ao contrário da realidade. Quando você afasta o problema da sua regionalidade, você cria uma necessidade de você ter políticas nacionais para questões regionais que ficam travadas no Congresso. Eu vou dar um exemplo.
A gente fez, eu passei aqui em São Paulo, os deputados estaduais aprovaram e o Dória sancionou, o governador sancionou, o performance bond. Que é basicamente a obrigação do poder público contratar seguro de obra. O que aconteceu? Esse projeto passou e não pode ser aplicado porque está tendo uma discussão no Senado se isso é ou não competência do Estado. Aí você tem que ver se é interesse, estou dando um exemplo, de um senador do Amapá que esse projeto seja de jurisdição, né, estadual ou federal, para você mudar algo no teu estado. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Eu acho, inclusive, que o estado deveria legislar sobre matéria penal. A gente devia ter um código penal para cada estado aqui, porque os crimes são diferentes, as realidades são diferentes, as culturas são diferentes. Tudo é diferente, velho. Vamos lá. O que é preocupante mesmo, porque não tem nenhuma justificativa, de fato, verdadeira, de necessidade ou a partir de resultados positivos de políticas parecidas com essas que estão sendo defendidas agora, você implementar algo desse gênero. É algo estarrecedor com um país com tanta coisa para resolver que perca esse tempo com isso e avance celeremente a análise de uma pauta tão delicada quanto essa e com um potencial de gerar tragédias tão grande. Cara, a minha sugestão é o seguinte, isso não vai passar, mas se passasse e a gente tivesse permissividades diferentes nos estados, para isso, a gente poderia ter uma comparação. Ó, tal estado melhorou, tal estado piorou, tal estado teve... Cara, se você pega, por exemplo, essa questão do... Primeiro que eu vou dizer o seguinte, uma coisa surpreendente. Você sabia que a maior parte do Brasil não quer ter porte de armas? Uma pesquisa que foi feita que, assim, a esmagadora maior não quer ter porte de arma. Então, como é que deu o resultado do plebiscito? As pessoas são contra o Estatuto do Desarmamento. As pessoas acham o seguinte, se você quiser ter uma arma, você tenha, mas eu não quero. Eu não quero uma arma na minha casa. Não. Isso são várias pesquisas que já mostraram. Eu não estou falando de pesquisa que foi divulgada, tá? Eu estou falando, às vezes, pesquisa... Às vezes não. Eu estou falando de pesquisa que partido político, às vezes, contrata para ver o discurso do seu candidato. Eu estou falando que eu já vi pesquisa do PSDB, já vi pesquisa do DEM, né, sobre esse tema. Já vi mais de uma vez em outros períodos e a maior parte das pessoas fala o seguinte, ó... Eu sou contra o Estatuto do Desarmamento, mas eu, pessoalmente, não quero uma arma. Tá? Enfim, você tem sim exemplos bem-sucedidos desse tipo de política, claro que você tem, né? Se você pegar nos Estados Unidos, de novo, você tem os estados onde você tem maior permissividade de armamento e você não tem, né, uma chuva de criminalidade, muito menos nem chuva de acidentes você tem. As pessoas morrem mais afogadas em piscina do que acidentes com armas de fogo nos países permitidos. Você sabia disso? Vamos lá.